بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a começar agora, hoje, uma nova fase que ainda é considerado a parte da Sira. Sira, como sabem, chama-se a vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Mas, como sabemos, a vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, além de ser considerado Sira, também é considerado Sira a vida dos 4, tecnicamente 5 califas que vieram e que reinaram os próximos 30 anos, porque fazia parte da sua profecia, e o próprio profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha efetivamente dito para segurar a sua sunna e a sunna dos seus khulafa, dos seus califas, dos seus sucessores. E, portanto, hoje vamos começar a etapa onde vamos falar sobre o primeiro destes 30 anos. Como sabem, nós, na última aula, terminamos falando profundamente sobre como é que a morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, chegou, como é que abanou a cidade de Medina, como é que depois Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, conseguiu acalmar e como é que foi a sua nomeação também, e tudo que ficou à volta do funeral, da logística e tudo a seguir. Mas antes de entrarmos na próxima agenda de Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu anhu, e vocês vão ver que nós já falamos profundamente porque é que realmente o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, manteve ele por perto, e porque é que realmente ele foi, e como é que ele foi feito o primeiro califa do Islão. E na realidade, se formos ver bem, ele é o único califa do profeta, porque o califa é um sucessor, e ele é o único homem que foi um sucessor do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Depois dele, Sayyidina Umar será sucessor de Abu Bakr. Por isso é que há eruditos que dizem que só houve um califa, depois houve os líderes. No entanto, nós, naturalmente, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou aos khulafa, os 30 anos de khulafa, naturalmente nós também seguimos e iremos chamar cada um deles como khalifa. Khalifa naturalmente significa, como eu expliquei, sucessor. Mas agora é importante nós percebermos que o que é que realmente Sayyidina Abu Bakr fez para ter chegado a esta posição. Posição essa que ele não queria. Ele próprio, em várias passagens, diz que eu não queria essa posição de responsabilidade, mas um grande líder, normalmente nunca quer assumir a responsabilidade porque sabe do seu peso. E aqui há uma mensagem muito, muito clara que deve ser para nós uma mensagem de esperança, que é: nada é feito ao acaso. Quando Allah subhanahu wa ta'ala escolhe uma pessoa, quer que esta pessoa efetivamente seja a próxima e assumir a responsabilidade, Allah pode, se ele quiser, escolher ao acaso, Allah é dono de tudo. Mas a maneira dele ser, e como ele ensinou e explicou, é que nós temos que provar a ele, através das nossas ações e através da nossa sinceridade, que somos dignos de sermos fiéis a ele e somos dignos de ele nos usar para um trabalho. Claramente Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu realmente mostrou isso a Allah. E portanto, nós, antes de começarmos o califado dele, vamos conhecê-lo e perceber que a vida dele, até chegar a este momento da morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele tinha 61 anos na altura. O profeta faleceu com 63, é curioso que ele também vai falecer com 63, daqui a 2 anos. Mas tudo o que ele fez mostrou que ele era, na realidade,
um homem digno de ser o primeiro califa. E há uma coisa muito curiosa em Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, é que em todas as boas coisas ele foi sempre o primeiro a fazer, e então ele sempre foi o primeiro a seguir. E o facto de ele ser primeiro era porque ele trabalhava muito bem as coisas e no momento certo ele era o primeiro que sem hesitação avançava. Vamos primeiro conhecer quem ele era. Na realidade o nome dele era Abdullah ibn Uthman. Ele tem o seu sexto avô, o seu ex-avô é Ka'b bin Luay. Ka'b bin Luay perdão, este Ka'b ibn Luay é o avô em comum entre o profeta de Allah e Abu Bakr. Ou seja, através de Ka'b ibn Luay, um filho vai parar até Abu Bakr e através de Ka'b ibn Luay, outro filho vai efetivamente chegar até o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ele pertencia a uma tribo chamada Banu Taym. Banu Taym é uma tribo que, na altura, era uma tribo razoavelmente média, portanto, não era uma tribo de elite, apesar de ser Qurayshita, mas não era de elite, mas era uma tribo que, efetivamente, estava podemos dizer, estava posicionada entre as tribos médias da Qurayshitas. Ele nasce com o nome, quando ele nasce, o pai dele, naturalmente, era politeísta assumido, dá-lhe o nome de Abdul Kaaba. E mais tarde o profeta muda-lhe o nome e diz que Abdul Kaaba não é bom, Kaaba não é Deus, vai-te mudar, e então ele fica com o nome Abdullah. Abu Bakr era um nickname, era um pseudónimo que ele tinha do pai, porque Bakr significa um camelo jovem. E ele, quando era jovem, ele tinha muitos camelos e por essa razão ele ficou conhecido como Abu Bakr. Atenção que nem sempre Abu significa pai. Abu pode significar dono, pode significar patrão também. E por essa razão ele ficou com este nickname. O seu pai chamava-se Osman, mas era conhecido como Abu Quhafa. E ele aceita o Islã, o pai, na conquista de Meca. Portanto, já falámos também nas histórias anteriores. Ele tinha na altura 90 anos e naturalmente que ele foi levado à tenda do profeta. O próprio profeta também disse que você não devia ter vindo, eu ia ter consigo, mas Abu Bakr, como sabem, recusou e o profeta até deu dua e muitas pessoas até disseram a Abu Bakr que tu deves estar muito feliz, teu pai ficou muçulmano, só que Abu Bakr diz que eu trocava o Islã do meu pai pelo Islã de Abu Talib. Porquê? Porque no Islã do meu pai eu posso ter ficado um bocadinho com quem vá, mas no Islã de Abu Talib o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teria ficado contente, o que mostra que Abu Talib não converteu-se abertamente ao Islã, pelo menos durante a vida. Abu Quhafa, na altura, até lembra-se que ele tinha algum cabelo branco e o profeta, na altura, disse que podes utilizar qualquer tinta menos preto. Já falámos efetivamente sobre essa matéria, que uma pessoa pode utilizar qualquer tinta, desde que seja lavável, menos o preto, porque o preto é uma cor de jovem e não é... Na realidade, o Islã, quando diz que não se pode pintar de preto, tem a ver com um indivíduo querer disfarçar a velhice. Uma coisa é disfarçar a velhice. E outra coisa, há quem diga que o preto, se for utilizado por outras razões, se não disfarçar a velhice, é permitido. Mas em condições normais, as 4 escolas de pensamento são unânimes que, tirando o preto, porque o profeta disse preto, pronto, qualquer outra cor tu podes utilizar e desde que seja lavável, portanto não seja algo que não permite o cabelo molhar-se. A mãe de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anha, era uma senhora chamada Salma bint Sakhar. E ela aceita o Islã logo no início, nós iremos mais tarde falar sobre ela. Abu Bakr era de cor morena, alto e magro,
e era um homem que tinha um profundo conhecimento sobre a genealogia. Ou seja, ele sabia muito sobre a ciência das famílias árabes, tribo A, tribo C, tribo B e tudo mais. Ele sabia tudo isso, porque como sabem, os árabes estavam todos interligados uns aos outros, todos sabiam a sua linhagem, e era muito importante na altura no tribalismo um homem pertencer a uma linhagem. Abu Bakr conhecia muito sobre isso. Podemos dizer que naquela altura Abu Bakr era uma espécie de um historiador da época, um homem profundo. E daí é que o Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, antes de visitar as tribos para apresentar o Islã, muitas vezes levava Abu Bakr. Uma das razões também era essa, que era para Abu Bakr explicar qual era a família, de onde é que eles vieram, e isto parece que não, mas ajudava efetivamente bastante a conhecer melhor e a quebrar gelo. Ele também era muito conhecedor da poesia. Hassan bin Thabit próprio diz que, aliás, Hassan bin Thabit, o poeta, que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam guardava sempre com ele, também antes de fazer poesia, falava muito com Abu Bakr. Portanto, perguntava muitas informações a Abu Bakr, não sobre poesia, desculpem. Abu Bakr, não sabemos se conhecia muita poesia. Normalmente os árabes na altura tinham, a poesia era uma espécie de futebol da época, não é? Mas sabemos que Hazrat Hassan, antes de escrever uma poesia, falava com Abu Bakr, porque Abu Bakr dava muitas informações sobre as famílias e onde é que elas vêm e de que não vêm, e através disso Hassan fazia poesia. Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, também diz que Abu Bakr era, portanto, um historiador, era um dos melhores historiadores da época, sabia muito, mas também é uma coisa muito boa, já viram? Ele tinha uma qualidade muito boa, apesar de não ser muçulmano na altura, que é, ele nunca revelava os podres de uma tribo. Portanto, não é como hoje em dia, a gente revela os podres para vender notícia. Ele não era um homem assim. O Muslim Sharif vai que Abu Bakr era, efetivamente, uma pessoa muito conhecedora da linhagem, e Allama Suyuti diz que Abu Bakr não há registros que ele tenha bebido álcool. Naturalmente há registros que houve outros mais tarde que beberam e depois converteram-se ao Islã, Sahaba, e ficaram bons homens. Abu Bakr não há registros nenhuns, pelo menos dentro daquilo que nós temos nas nossas mãos não há. E não era um homem que tenha feito ziná, adultério, nem há registros que ele tenha sido idólatra. Ele era um homem muito cético nesta área. Ele era um homem que procurava, naturalmente, vamos contar algumas passagens que mostram que ele estava sempre à procura de o que é que realmente é verdadeiro. Portanto, ele estava naquela procura da verdade, tal como Ibrahim alayhi salatu wassalam também tinha, e muitos pensadores da época também, efetivamente, tinham, a tentar perceber. E ele até conta, Abu Bakr Siddiq conta, que um dia o pai levou ao templo e ele, que era um jovem, portanto, ele foi a cada ídolo e começou a fazer perguntas a cada ídolo. Mas quando viu que os ídolos não respondiam, ele partiu alguns ídolos. Mais uma vez, o efeito de Ibrahim alayhi salatu wassalam do monoteísmo realmente passa pelo sangue também, passa pela fé e passa pelas pessoas. E aqui também nota-se aqui ele está a pensar, ele está a tentar querer chegar à verdade, e ele, quando vê que realmente esses ídolos não respondem, ele percebe que estas coisas, isto não tem nenhum tipo de... como é que nós estamos a aceitar uma situação dessas? Normalmente, esse tipo de sintomas aparecem quando uma pessoa começa realmente a querer escavar e procurar a verdade. Era um homem, mesmo assim, muito gentil, muito amado pelo povo, e quando começam as perseguições, Abu Bakr esteve, efetivamente, para ir para a Abissínia, na altura, mas Ibn Darina, que nós iremos contar a história mais tarde, também lhe dá, efetivamente, guarida e proteção, e diz que não precisas ir para a Abissínia, fica aqui, eu irei realmente proteger por ti, porque tu és um homem que tomas contas dos pobres, lutas pelos fracos, alimentas os órfãos e lutas pela verdade. 4 qualidades que Khadija radiallahu ta'ala também tinha falado sobre o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Não esqueçam que eles dois eram muito amigos, portanto havia aqui já uma sintonia entre eles. Quando ele era jovem, ele foi comerciante e ele ia muito para
Bosra, uma cidade ali perto de Damasco. E foi aí que ele realmente fez uma grande fortuna e quando ele se converte ao Islão, ele tinha na altura 40.000 dirhams. Portanto, mesmo assim, ele era um homem muito rico, ele tornou-se naturalmente um homem muito rico, apesar de pertencer a uma classe de tribo média. E ele tinha outros títulos, além de... Ele tinha um título que era Atik e tinha um título que era Siddiq. Eles dizem que Atik significa antigo, sagrado. E porque dizem que a sua mãe, antes dele, teve duas crianças, mas que morreram muito cedo. E ele, quando nasceu, ele sobreviveu à morte. E por essa razão deram-lhe esse título. Outros dizem que ele era Atik, porque Atik significa antigo, o primeiro. E ele tinha o hábito de sempre fazer as coisas em primeiro lugar. Já expliquei. Isto era uma coisa que ele era uma qualidade muito dele. Ele era sempre o primeiro a dar o exemplo, o primeiro a avançar, porque ele trabalhava muito antes e chegava à conclusão muito cedo antes do que os outros. E outros dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhe esse nome porque lhe disse que ele estava salvo do inferno, que Allah nos proteja a nós todos. Sadiq também foi um nome, naturalmente, por causa da situação em que quando Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam foi para o céu e voltou, ele foi o único que, sem hesitar, confirmou esta veracidade, mesmo sem ter falado com o profeta. E daí o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ter dado este nome de Sadiq, que é aquele que confirma a verdade. A posição dele, realmente, mesmo perante o Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, era bastante conhecida em Bukhari. No Sahih Bukhari, hadith número 3661, vem uma história. Abu Darda conta que ele estava sentado com o profeta quando Abu Bakr chegou. E ele levantou a ponta da sua roupa e, quando levantou a ponta da sua roupa, viu-se o joelho, ou seja, ele estava a segurar a sua roupa de tal maneira, e notava-se que ele estava nervoso. O profeta próprio disse que o teu companheiro acho que andou à porrada, ele está zangado. Abu Bakr cumprimentou e disse que, Ya Rasulullah, houve uma pequena desavença entre eu e o filho de Al-Khattab, estamos a falar de Omar. Eles tiveram, se calhar, uma pequena discussão, e disse que, olha, eu falei um bocado duro com o Omar, mas depois arrependi-me e pedi-me que ele perdoasse, mas Omar não me perdoou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse 3 vezes ao Abu Bakr que Allah perdoou a ele, ou seja, ele devia ter perdoado a ti devia ter perdoado, porque isto mostra a posição de Abu Bakr perante Allah e perante o profeta sallallahu alaihi wasallam. Conta-se que Hazrat Omar mais tarde arrependeu-se, não é, de ter recusado e foi para a casa de Abu Bakr para pedir desculpa. Mas eles disseram que Abu Bakr não estava, então ele foi ter com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e cumprimentou, mas viu que a cara sagrada do profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava bastante zangada e descontente. Tanto que o próprio Abu Bakr teve pena de Omar, que é tu tivemos esse problema, mas tu não mereces isso. Vejam, isso mostra a grandeza da fé. Um homem grande, uma mulher grande, não guarda rancor com ninguém. E tem pena, mesmo daquele que fez mal com ele. Então o próprio Abu Bakr Siddiq naturalmente ficou com pena. E o descontentamento do profeta é porque ele sentiu que as pessoas não devem ter uma má reação com Abu Bakr. Portanto, aqui há um treino que está a ser feito também. E o profeta está descontente. O descontentamento do profeta aqui também é uma misericórdia, porque o profeta quer o melhor para as pessoas. E quando vê uma coisa a ser mal feita, e principalmente um homem de Deus a ficarem triste, o descontentamento mostra que tu não devias ter feito isso. Hazrat Omar próprio diz que eu fiquei realmente com pena de Abu Bakr, de Omar. E neste momento, quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que
quando eu recebi a profecia pela primeira vez, todos vocês duvidaram de mim, alguns lutaram comigo, outros duvidaram, outros questionaram, mas o único homem que nunca duvidou de mim e que pelo primeiro dia, logo no primeiro minuto, no primeiro momento, aceitou-me e aceitou a mensagem e abraçou o Islão foi Abu Bakr. Ou seja, quando todos ainda desconfiavam de mim, ele foi o único nos homens que não fez isso. Naturalmente, depois a Bibi Khadija foi nas mulheres e depois podemos dizer que nas crianças, Sayyidina Ali e Sayyidina Zayd também foram. E então o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha muito isso em consideração e disse que este homem não deve ser magoado. E dizem que a partir daí o próprio hadith diz que nunca mais ninguém falou falou descuidadamente com Abu Bakr, visto este estatuto, e a partir daí, portanto, com o senhor. Agora para a frente, iremos nas próximas aulas falar sobre a vida dele, como é que ele era a família, como é que era Abu Bakr antes também do Islão começar e todo o serviço que ele deu antes mesmo do Islão começar e quando o Islão começou, e também, efetivamente, durante a vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, na próxima aula falaremos sobre isso. E de tal maneira que ele realmente